Beleza, pessoal, vamos começar? Boa noite para todos aí. Eu vou ver se eu Vamos, consigo vamos. gravar hoje. Eu entrei com a conta diferente hoje, entrei com a conta do meu Senai. Minha conta particular não dá, não é premium não, entendeu? Não tem como gravar pelo Meet não, pô. Eu tava pensando que qualquer conta eu poderia gravar, então na última vez eu não consegui gravar. Eu gravei com Camtasia, né, a tela, só que eu tive um problema no áudio. O áudio que ele estava gravando foi um drive virtual, pô, e foi uma merda isso, não deu pra ficar bacana, entendeu? Ficou cheio de picotação. Aí agora, hoje deve sair bacana aí, pra quem não, depois não assistiu aí, eu vou deixar disponível lá o drive, vou começar a colocar as apresentações também. Beleza? Vamos lá, vamos logo às perguntas Beleza. aí, como é que estão vocês? Como é que estão vocês? Tudo bem? Mais alguém saiu aí? Não, né? Ficaram sabendo aí, mais alguém saiu do grupo? Ou tá tudo em paz? Até então a galera tá mantendo aí, estudando na medida do possível. Conversei com a Ah, turma para poder não tentar fazer no horário de trabalho, porque a pessoa não se concentra, o telefone toca. Eu acredito que a é aprendizagem não é ruim. tão interessante, entendeu? E alguns estavam tentando fazer na hora de trabalho e não estava sendo tão efetivo. Aí eu Não tem. orientei que fizesse, como é um curso, né? E tem muita informação bacana. É interessante você preparar um momento para você sentar, você realmente aprender, estudar, que é o objetivo, entendeu, Paulo? Por É, isso o que você mandei objetivo aquela é esse mensagem aí. no Acho grupo com que, esse intuito. porque assim, entenda uma coisa, eu tô fazendo isso com vocês aqui, eu não tô ganhando hora extra, não, tá? Eu tô fazendo porque eu quero fazer. Quero que deixe bem Sabemos claro disso, sabemos. aí, tá certo? Então, o único horário que eu tenho disponível é esse à noite, não for qualquer dia na semana, né? Amanhã mesmo eu tenho live para fazer de outros cursos que o pessoal está me pedindo para fazer live para eles, certo? Então, assim, encarem isso como se fosse um curso que você estivesse fazendo, um Com curso que você estivesse certeza. pagando no ambiente, né? A ideia é Encare essa. dessa forma, tá certo? É, mas, assim, todo mundo conseguiu, assim, não conseguiram ler o capítulo, né, gente? Não conseguiram ler, não, né? Mas, Não assim, tô. eu vou dar uma geral nele, como fiz na semana passada. Eu acho que isso deve estar ajudando, né? Eu acredito que esteja ajudando, Com né? Eu certeza. acredito que pelo menos ajude aí a vocês a entenderem um pouquinho mais de como isso funciona, tá? Eu vou compartilhar a tela. Antes de mais nada, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do capítulo anterior, né? Acho que é importante utilizar isso. E o ideal para essas dúvidas vocês anotassem, tá? Alguma coisa que vocês discordam, porque assim, ó, a gente fala em Cisco, todo mundo acha que é tudo top, entendam. A Cisco é uma empresa de equipamentos que se tornou, além de empresa de equipamentos, se tornou uma parceira em capacitação de pessoas para trabalhar com os equipamentos, tá certo? Só que isso é traduzido para o mundo inteiro. E o que acontece? A gente pega do inglês, a última tradução mesmo do módulo 5 foi traduzido pela Fundação Bradesco. E eu lembro, não foi, foi a versão 4. 4 foi a versão 4 e a versão 5, traduzido pela Fundação Bradesco. E o cara que traduziu a Fundação Bradesco, o cara era português, pô. Beleza? E aí tem alguns erros de tradução. Às vezes ocorre algum erro de tradução, tá? E até para o entendimento da gente, às vezes fica mais complicado. O cara coloca alguma coisa que a gente não está entendendo, às vezes, o que ele quer chamar, né, de suíte. A gente sabe que suíte é conjunto, conjunto é pilha, né, protocolo. Quando ele começa a falar dessas coisas, a gente não está entendendo. O que suíte que ele está falando aí? Suíte? Eu tô falando que o suíte é o suíte que faz comunicação, né? Mas não é só isso. Então tem algumas palavras, às vezes, que a gente acaba empacando e não está entendendo o que é aquilo, tá certo? Então, assim, quando vocês tiverem qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, pode mandar é, mensagem sobre qual é o tópico que está com ele, que vocês estão entendendo, e a gente vai resolvendo, certo? Mas, enfim, vamos lá. Se não tiverem nada para comentar do módulo anterior, eu vou começar a falar sobre esse módulo, que é tranquilo, certo? Tudo bem?
Tá olhando aqui, mandando uma mensagem que eles vão se atrasar aí, mas tudo bem. Vou lá, eu tô gravando já, certo? Então agora eu vou compartilhar minha tela. Beleza, gente? Vou compartilhar a tela inteira aqui. Beleza. Me dê um retorno depois aí. Pronto, estão conseguindo ver aí? Positivo. Sim, Beleza, beleza. A internet hoje está funcionando. A internet aqui é de 5 mega da Oi, viu, gente? Vou informar logo a vocês. Onde eu moro aqui, internet é coisa rara, tá? E assim, não temos aqui Oi Fibra, não temos nada disso ainda aqui. Aqui vai demorar ainda uns 30 anos para chegar. Tá? Então tem que guardar mesmo. Vamos lá. Esse capítulo 3, gente, é bacana porque ele fala sobre os protocolos de comunicação de rede, certo? Nesse caso, quando ele fala de protocolo de comunicação de rede, ele vai abordar tanto o modelo TCP/IP quanto o modelo OSI, né? A gente fala TCP/IP, agora se chama STCP/IP, né? Estão sabendo que o nome agora o pessoal costuma chamar de STCP/IP, né? Estão sabendo disso já? Já ouviram falar, não? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Não tá sabendo, não. Tá sabendo, não? STCP/IP é stream, no caso o S de stream, tá certo? E Transmission Control Protocol, né? Seria o mesmo protocolo, né, de transmissão e controle, né, de endereços de IP, mas com S na frente, porque nós utilizamos um streaming. Então, hoje chamam de STCP/IP, tá? Então, ele vai falar um pouquinho também sobre isso, com certeza, nesse módulo. Vamos lá. Isso tudo aqui que nós vamos ver nesse módulo. Regra de comunicação, protocolo e padrão de rede, transferência de dados em rede. Gente, isso aqui é bem simples. Agora sim, o bacana é que você leia, que tem umas coisinhas assim que você, poxa, e isso é assim que ocorre mesmo? Sim, tem coisas na rede que realmente ocorrem dessa forma. O bacana do slide é que ele foca exatamente naquilo que a gente precisa ver. Mas Lívia mandou uma mensagem hoje no grupo que eu vi, leiam sempre o módulo antes de fazer a prova. E é verdade, viu? Leiam sempre o módulo antes de fazer a prova. Vamos lá. Regra de comunicação. Pronto. Regra de comunicação. Meu pai e minha mãe já falavam assim, quando um está falando, o outro está calado ouvindo. Né? Isso é verdade, né? Regra de comunicação, para se ter um bom entendimento, um tem que falar para entender, para depois você ter uma réplica, né? O ideal é isso, né? A gente tem mania de quando está discutindo, por que acontece a discussão, acontece briga? Porque ninguém entende ninguém. Um vai falando com o outro ao mesmo tempo e pronto, né? Cabe confusão. Na verdade, a ideia de regras de comunicação começa com isso, né? Que língua vai falar, né? Se você vai falar mais pausadamente ou se você vai falar mais velozmente, né? Tudo isso é interessante para entender como funciona essa regra de comunicação, tá certo? Vamos lá. Olha aqui. Princípio de comunicação. Origem ou remetente, destino ou destinatário, canal ou mídia. Tem tudo a ver com nossa comunicação e tem tudo a ver também com as comunicações entre equipamentos, né? Como é que elas ocorrem? Já sabemos que a gente precisa de uma origem, um destino e um meio, não é isso? Mas existem outras coisas dentro dessas regras aí, né? Não adianta só ter uma origem, um destino e por onde passar a informação, né? Existe de que forma o outro lado vai entender, se os dois se comunicam com a mesma língua, né? Se ele não está ocupado com outra coisa do outro lado para poder dar atenção ao que você está falando, observe quantas regras de comunicação a gente tem. A gente começa a falar sobre multiplexação, latência, né, atraso de retorno, tudo isso faz parte da comunicação. Então, nossas regras comuns de comunicação, hoje nós temos como comunicação entre pessoas, origem da mensagem, o sinal da mensagem, que no caso você tem um emissor, né, quem está enviando isso, meio de transmissão, nós utilizamos, no caso as pessoas falam que utilizam o ar, né? O ar não transmite, né? Não é a transmissão do ar, e sim a transmissão que é feita através do espectro em que nós falamos, né? No caso seria a reverberação que
que o oxigênio ajuda, o ar ajuda, mas na verdade nós temos uma faixa de frequência de falar, né? E essa frequência é em cima de sons que podem ser caracterizados com uma frequência, de fato é uma frequência. Então, na verdade, ela é enviada por esse canal, é a portadora nesse caso, né? Então, nós temos aí o meio de transmissão. Do outro lado, nós temos o sinal também, que é o destinatário, e a mensagem. Então, quando a gente está conversando, regra de comunicação é você, primeiro, quando encontra com a pessoa, qual é a primeira regra? É se cumprimentar, né? Então, os computadores fazem isso também, só que de outra forma, né? E aí, malandro, como é que é? E aí, sacana, né? A pessoa costuma fazer isso, né? Mas, tudo bom? Como vai? Opa, tudo bem, respondeu. E aí vocês começam a conversar. Qual é, aí nesse caso, quais são as regras? A linguagem, né? Um fala, o outro escuta, depois o outro fala, o outro escuta, né? E quando vocês terminam tudo o que tinham que falar, tem uma outra forma de saudação, que na verdade não é uma saudação, é encerramento, né? Valeu, velho, vou embora, valeu, obrigado, tá. Encerrou a conversa. O computador comunica da mesma forma, beleza? Da mesma forma. Então, no computador, tudo acontece, começa com o envio de uma mensagem, né? E a mensagem, a gente fala que tá mandando um pacote. Esse pacote é tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, que só a gente entendendo melhor para saber como ele funciona, tá certo? Deixa eu fechar um pouquinho essa janela aqui, que às vezes fica um barulho aqui, cara, que é terrível. Então, assim, as regras de comunicação precisam sempre de origem, destino, sinal, né, canal por onde passar, né, e por aí vai. Então, nós temos tudo isso. Tem que ter mesmo a linguagem, né, a velocidade do que você está falando. No computador, nós temos o janelamento, né, que nesse caso o janelamento é bacana, dá para entender o porquê do janelamento, como é que funciona isso. Porque o janelamento, ele faz uma analogia à janela, né? Quanto mais aberta, mais ar passa. Quanto mais fechada, menos ar passa, né? E o janelamento funciona assim, quando o computador está muito ocupado, nesse caso, né, as transmissões começam a perder pacotes, né? Só que esse pacote, a perda desse pacote na verdade, na confirmação da mensagem, né? Quando a mensagem é enviada do emissor e chega no destinatário e ele está ocupado, ele não consegue, a camada de transporte não consegue informar aquele segmento para que desça a camada e retorne para o computador, informando que ele conseguiu receber a mensagem. Será que vocês caíram também? Eu parei de ouvir Paulo. Eu também acho que caiu dele aí. Caiu a conexão de Paulo lá, galera. Vamos aguardar. Olá, pessoal. Estamos te ouvindo. Opa, estão me ouvindo? Sim, Mas minha voltou comunicação agora. caiu, cara. Veja aí, na hora que eu estou falando de transmissão e dados aí, minha comunicação cai. É brincadeira, rapaz. Mas é isso mesmo. Pronto. Voltou a aparecer aí? Sim, estou ouvindo. Casa de ferreiro, espeta de pau. Rapaz, não fale não, bicho. E olha que eu tenho muito espeto aqui, viu? Voltou aí? Tá mostrando a tela? Tá sim. Tá, beleza. Vamos continuar. Agora não vai ter mais não, porque eu botei um backup aqui agora. Eu tenho um backup oculto. Então, assim, gente, como eu estava falando, vocês chegaram a ouvir até janelamento?
Pode dar um retorno aí, viu? Sim, Ouviram? eu vi até janelamento. Beleza, eu percebi que na hora que caiu a comunicação aqui. Então, no janelamento, gente, quando acontece isso, o janelamento ele faz o que na camada de transporte? Né? Quando a comunicação vem de um computador, que vamos imaginar assim, para início de conversa, né, entre os dois computadores, eles começam a falar sobre regras. Quais são essas regras? Ele vai informar assim: olha, minha velocidade é essa. O outro computador, se tiver com essa velocidade de comunicação disponível, ele vai dizer, ok, minha velocidade também é essa. Ele vai dizer, meu janelamento é 3. Ele vai dizer, meu janelamento também é 3. Vamos nessa. Você começa a falar. Mas aí, se tiver uma outra comunicação no momento, o cara precisou fazer um download de alguma coisa, aquele janelamento reduz. Ou seja, aquela janela que era 3 acaba caindo para 2. O que acontece? Como eles comunicaram que seriam 3 pacotes enviados por segundo, vamos imaginar assim, e ele fechou um canal desse, só vão passar dois pacotes. O terceiro vai bater e vai voltar, não, ele vai se perder. Beleza? E aí, qual é a regra da comunicação? Se naquele período em que o pacote foi, que o TCP, a camada de transporte, funciona assim: chegou a transmissão, ele confirma que recebeu e manda um retorno para que você mande outro pacote, outro segmento, tá certo? Se esse segmento não voltar e você já está pronto para enviar outro, o que acontece? Tem um atraso, né, na comunicação e ele entende, olha, demorou tanto tempo e eu não recebi uma confirmação daquele pacote. O que ele vai fazer? Manda novamente, beleza? Ele na segunda vez manda de novo. Aí diz, pô, não tive retorno. Ele continua mandando com os 3. Não tive retorno, sabe o que eu vou fazer? Vou perguntar a ele de novo qual é o janelamento. Aí quando ele pergunta novamente, se o janelamento continua 3, ele diz, não, meu janelamento agora é 2. Aí o que ele vai fazer? Reduz a quantidade de informação mandando para que ele possa ter essa comunicação. Por isso, quando a gente está fazendo download, ele aumenta, reduz o tempo inteiro, por causa do janelamento, tá certo? Então, a comunicação ocorre nisso. Às vezes, você está falando muito rápido, o cara lá não está conseguindo te entender direito, nem ouvir, nem entender, tá certo? Então, o ideal é que além de ouvir e entender, ele possa o tempo inteiro fazer isso, tá certo? Então, nem sempre é possível. Por isso que existe essa regra de janelamento, ok? Mas vamos dar continuidade aqui, porque aqui mostra tudo isso. Eu estou adiantando e aqui mostra tudo isso, tá? Vamos lá. Beleza, aí nós temos estabelecimento de regras, né, gente? Como ele mostra aqui, o protocolo rege o quê, né? Codificação da mensagem, a mensagem ela é criptografada, né? Ou, nesse caso, a codificação, desculpa, não está falando diretamente de criptografia, mas qual o código está sendo utilizado, tá? Que tipo de comunicação é, qual a língua que ele vai usar, certo? Formatação e encapsulamento da mensagem, né? Qual é o formato que está sendo enviado, qual é o encapsulamento dela, como é que eu vou botar essa mensagem, o tamanho da mensagem, né? Tem que, de um lado para o outro, o que seria o tamanho da mensagem, né, desse protocolo? Ele vai dizer, olha, tem um arquivo de tanto para enviar para você. O cara vai dizer, pô, esse arquivo todo é a mesma coisa que você vai conversar com alguém. Cara, eu preciso começar uma coisa séria com você. Tudo começa quando você começa a falar de coisa séria. Quando você fala de coisa séria, você já sabe que é uma coisa pesada, né? Então, nas regras de rede funciona assim também, né? Temporização. Em quanto tempo é que essa mensagem vai ser transmitida, né? De acordo com o tamanho, ele sabe qual é o tempo. E qual é o tempo de retorno dessa mensagem. Beleza. E opção de envio da mensagem. Isso são opções de envio informando se ela tem prioridade ou não prioridade. Tem umas coisinhas assim que a gente vai entender também. Beleza? Então, aqui, como a gente já viu, protocolos são necessários para comunicação eficaz, que incluem um emissor e um receptor identificados, língua e gramática comum, velocidade e ritmo de transmissão, né? Requisitos de confirmação ou recepção. Né? Então, tem umas regras que tem que se seguir. Protocolos usados, nesse caso, nas comunicações de rede, também inclui codificação de mensagem, opções de envio, formatação de encapsulamento, temporização de mensagem, tamanho da mensagem, tudo isso é envolvido nessa forma de comunicação. Tá? Vamos lá. Codificação da mensagem. Nesse caso, ele está falando do código entre hosts. Todo mundo sabe que host, né? Host é computador, vocês sabem disso. A mania de a
Calma. Dado de micros de emissor, né? No caso, nós temos uma pilha de protocolos, que ele começa... Opa, Thiago, cortou, foi? Mas eu tô aqui, viu? Não foi aí, não? Vamos ver aí. Ó, tudo começa nessa codificação da mensagem quando elas são convertidas, né, em bits, no caso, em pulso eletromagnético, né? 1 e 0. No caso aí, ela começa top-down, né? Ela começa de cima para baixo. Na transmissão, na recepção, ao contrário. Bottom-up, né? Na transmissão, ao contrário. Que está recebendo lá a mensagem de baixo para cima. Então, nesse caso, quando ele começa a pegar ali a mensagem convertendo até chegar em bit, né, para ela ser transmitida na rede para chegar no outro host, tudo isso tem que ser... tem que seguir as regras de protocolos, né? Protocolo de rede. Cada bit codificado, né, é um padrão de sons, de ondas de luz ou de impulsos elétricos. Nesse caso, está falando diretamente de comunicação entre equipamentos, né? Sons, nesse caso, a gente está falando de comunicação sem fio, né? Nesse caso, a gente usa o espectro mesmo de som, no caso, uma reverberação sonora, né? Usando através de uma frequência de rádio. Ondas de luz, nesse caso, a gente está falando de fibra ótica, né? E impulso elétrico, nós estamos falando sobre os cabos UTPs, né? A gente fala de transmissão cabeada metálica, né? Dependendo da mídia de rede que ele mostra ali. Host de destino recebe e decodifica, né, os sinais para interpretar a mensagem. Então, um começa a codificar, veja que o outro, o cara lá, começa decodificando, né? Então, a transmissão em computadores é muito simples dessa forma assim. Mas vamos seguindo aqui. Qualquer coisa aí, parem e me perguntem, viu, gente? Vamos lá, essa parte aqui é muito bacana, que ela explana como é que começa a formatação e encapsulamento da mensagem. E aí uma analogia muito bacana com o endereçamento residencial e cartas, né? Isso é muito bacana, certo? Quando você envia uma mensagem, né, uma carta, e essa carta não é registrada, mas você tem endereço de origem, endereço de destino, ela funciona mais ou menos como o UDP, né? Porque ela não tem uma confirmação de chegada, não tem nada disso, né? Você não vai saber se o cara recebeu, quando recebeu, ou se recebeu, né? Uma carta comum, mas como você bota uma carta registrada que está um protocolo e você consegue acompanhar, né, essa transmissão, é mais ou menos como um TCP/IP, né? Você postou, você tem um aplicativo do Correio, você começa a acompanhar ali, ó, a mensagem foi postada, está em trânsito, entrega ao destinatário, é uma confirmação. O TCP funciona dessa forma, beleza? Você tem uma confirmação do que você mandou receber do outro lado. Então, nesse caso aqui, existe um formato combinado para carta, endereçamento de carta necessário para entregar, né? Nesse caso, a gente sabe colocar a carta no envelope. Nesse caso, o envelope de encapsulamento, a carta seria a mensagem, né? Muito bacana essa analogia aí. Cada mensagem de computador é encapsulada da mesma forma, do mesmo jeito que a gente está falando aí, antes de ser enviada pela rede, tá certo? Um quadro atua como um envelope. Olha que ele falou de quadro, né? É que a gente chama de frame, quadro, que está na camada de quê, gente? De enlace de dados, né? Nós estamos na camada de enlace de dados. Na camada de enlace de dados nós temos o quadro. O quadro é o identificador da placa de rede, né? O identificador físico, beleza? Então, a comunicação interna na sua rede, a comunicação interna, ela dificilmente utiliza o endereçamento IP para a comunicação. Tá? Você fala, Paulo, você está falando bobagem. Não estou falando bobagem, não. Switches, eles enxergam camada 2. Né? O switch enxerga a segunda camada. A segunda camada, nesse caso aí, ele enxerga quadro. Ele enxerga endereço MAC. Beleza? Então, cada switch, ele tem lá uma memória chamada de CAN, Content Access Memory, né, que é uma tabela de contenção de endereço MAC, e ele guarda todos esses endereços MAC dos computadores, todos conectados nele, ele tem ali os endereços MAC. Então, quando você vai copiar uma coisa para mandar para o computador, seguindo as regras de rede, a carta, o quadro, está ali com o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. É claro
que o endereço MAC de destino de software a software, de sistema operacional a sistema operacional, ele vai pegar o endereço IP para isso, certo? Mas a rede ali, aquela rede ali, com switches, só consegue entender o endereço do MAC, beleza? Então, o equipamento do meio, que é o switch, ele vai enviar só com o endereço MAC. Aí, por que a gente não utiliza só o endereço MAC? Porque existe uma regra de rede que todo computador precisa de endereço IP. Senão, o aplicativo não funciona. Ok, gente? Então, nesse caso, entendam que o endereço MAC é tão importante quanto o endereço IP. Beleza? Aí, o que é que nós temos hoje que mudou isso tudo? O IP versão 6, né? Que fica para um outro momento de falar sobre ele. Tá beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, cada envelope, né? Aqui a gente falou aqui do computador, né? Cada um formato específico, dividido pela rede, e aí nós temos um quadro que atua como envelope. Aqui, ó, bacana, aqui nós temos uma analogia desse pacote sendo enviado pela rede, em analogia à carta em cima. Como assim, Paulo? Qual é a analogia? Vixe, está cortando muito, gente? É só o som que está cortando mesmo? Claro, né? Se fosse o vídeo, vocês já tinham falado há um tempão aí, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Pronto, vamos lá. Nós temos aqui, ó, remetente, né? Destinatário. E aqui a carta. Essa carta aqui seria, nesse caso, nesse caso aí, seria o encapsulamento, tá? O pacote completo. Aqui embaixo nós temos a mesma coisa. Aí nós temos aqui, ó, endereço, né? Esse endereço aqui seria o endereço de hardware físico, ou seja, o endereço MAC. E esse aqui, endereço de hardware de origem, e aqui o de destino, né? O endereço MAC de destino daqui, o endereço MAC de origem daqui. Flag, isso aqui é um campo, né, de marcador, tá, que indica o início da mensagem, né, coisa desse tipo. Aí nós temos depois o identificador, que é o destinatário, no caso, o endereço IP do destinatário, o endereço IP do remetente, os dados encapsulados, né, nesse caso aqui, são informações quanto à mensagem, né, para poder ter uma comunicação e entender como eles funcionam, né? Como assim? Que mensagem é essa? É a mensagem 1 de 30. Essa mensagem 1 de 30 está aqui. 2 de 30 vai assim, 3 de 30 vai assim. E as mensagens não se enviaram desse jeito. E aqui o final do quadro, ou seja, esse carinha aqui, ele vai dizer se esse quadro ele está íntegro ou não, né? Seria a numeração do quadro no final, para ele fazer uma checagem de segurança para ver se a mensagem foi entregue normalmente. Beleza. E aqui a mensagem encapsulada está aqui dentro. Ok? Bom, é claro que nessa comunicação aqui, dentro de sua rede, esse endereço é importante, esse endereço é importante e esse é importante. Se bem que esses dois aqui dentro de uma rede local se resolvem, tá? O endereço MAC de um lado com o outro se resolve. É claro que precisa do endereço IP, gente, porque o endereço IP ele fica associado ao software que você está usando. Então, você não conseguiria enxergar as mensagens, tá certo? Não conseguiriam chegar à sua mensagem. Mas tratando-se de comunicação fora de sua rede, isso aqui é modificável, tá? No caso do endereço IP, ele não modifica. O endereço IP é único. O endereço IP de um pacote, quando sai da origem para o destino, ele não muda, tá certo? O endereço IP é um só. E o endereço MAC? O endereço MAC muda, tá? O endereço MAC de destino muda. A gente vai ver isso. Como é que ele muda? Tá? Que a gente vai falar no decorrer aí. Mas vamos nessa. Tamanho da mensagem, né? Aqui nós temos uma ideia de que os seres humanos dividem as mensagens longas em partes ou sentenças menores. A gente comunica e começa a enviar algumas coisas. Mensagens longas também devem ser divididas em pedaços menores para deslocar na rede, é claro. Qualquer arquivo enviado na rede ele vai ser dividido em pedaços, tá? E aí são divididos em segmentos e pacotes. Cada parte é dividida em um quadro separado. Nesse caso, esse quadro, quando a gente está falando de top-down, a gente está falando de cima para baixo, tá certo? Então, a mensagem em cima ela vai ser dividida em pedaços, dados. Esses dados são transformados em segmentos.
Esses segmentos depois são transformados em pacote IP, e depois desse pacote IP ele é enviado para o quadro, tá? Nesse caso, o quadro tem os tamanhos também, informação de endereçamento. A gente vai checar já já lá. O host destinatário reconstituirá vários quadros para obter a mensagem original. Existem switches, tem 3 tipos de switch que nós utilizamos. Tem um switch fragment free, story forward e fragment free, story forward. Tem um outro que esqueci o nome do trabalho que ele faz, gente. Desculpa, esqueci. Eu sei que hoje o muito comum é o story forward. O que é story forward? Eles pegam os fragmentos, né, no caso os quadros, eles juntam, verifica que está correto e impulsiona pela rede. Quer dizer, ele faz uma checagem antes de enviar para o destinatário. Esse é o mais comum que a gente utiliza hoje em suítes gerenciáveis. Eles fazem isso. Outros suítes não fazem isso, tá? É story forward, fragment free, e o outro ele faz sem checagem nenhuma, tá? Livro de fragmentos, né? Um é chamado livro de fragmentos e o outro nome, cara. Fragment free, story forward. Enfim, depois eu lembro, tá? Depois eu lembro o nome do suíte que faz isso. Então, aí, nesse caso, muitos fazem isso. Eles juntam para depois encaminhar, para não ter erro nisso aí, tá? Vamos nessa. Temporização da mensagem, método de acesso, né? Ele mostra aqui a temporização, tem um método de acesso. Esse método de acesso, os hosts de uma rede precisam saber quando começam a enviar mensagem e como proceder quando houver colisões. Todo mundo sabe que é uma colisão em rede, não sabe, gente? Todo mundo sabe aqui, né? Bom, colisão em rede hoje, principalmente quando a gente fala de uma rede Ethernet que funciona com switch. Um switch com 24 portas, nós temos um switch com 24 domínios de colisão. Paulo, o que é um domínio de colisão? Domínio de colisão é onde você tem diversas mensagens que colidem ao serem transmitidas. Beleza? E por que são 24 domínios de colisão? Vamos entender o seguinte. Um hub, tá? Um hub, ele é um equipamento que ele não é seletivo, tá? Ele não é seletivo. A gente já sabe que o hub, a gente chama, hub é burro, né? Não, mas na verdade, por que o hub é burro? O hub, ele não tem uma tabela de contenção de endereço. Beleza? O hub, ele é um metal que transmite a informação que você vai mandar para todas as portas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, um hub, ele é... Beleza, Adailton? Nesse caso, o hub, ele é chamado de um grande domínio de colisão. Como assim um grande domínio de colisão? Ele sozinho faz uma colisão enorme na rede inteira. Ou seja, se tiverem 2 computadores tentando se comunicar ao mesmo tempo, nós temos um algoritmo chamado de CSMCD, tá? CSMCD. CSACD, é isso, CSACD. Na verdade, esse algoritmo, o que ele faz? Ele escuta a rede parada, começa a transmitir. Se algum outro computador transmitir ao mesmo tempo, ele manda que todos os computadores parem e, aleatoriamente, os computadores que vão se comunicar começam a transmitir. A temporização é aleatória, tá certo? Então, a rede está sempre tendo colisão. E a colisão, nesse caso, é um caos controlado, tá? Nos switches, cada porta é um domínio de colisão separado. Por quê? Como ele tem uma tabela de contenção, se 2 ou 3 computadores ao mesmo tempo tentarem se comunicar com uma porta que está em um computador do outro lado, ele vai fazer uma coisa chamada de multiplexação, tá? Ele vai colocar essas informações em fila e vai intercalando um equipamento com o outro. Vamos pensar assim, todo mundo não acessa o servidor? Imagine uma rede acessando esse servidor e ela tem a hub nesse diabo dessa rede. Pronto, é um domínio de colisão desgraçado, gigantesco, e vamos ter problema de comunicação. No caso de redes com switch, quando o switch, você plugou lá, geralmente nós temos switches que tem uma porta de maior velocidade de comunicação do que outra. A gente pluga essa porta no servidor, tá? E aí o servidor não vai ter esse gargalo. O que é que vai acontecer? Quando todos os computadores começarem a se comunicar com uma porta só,
só vai haver colisão nessa porta. Só que o switch é uma coisa bacana. Existe a multiplexação. Ele vai organizar essa comunicação e vai intercalar mensagem por mensagem de host a host, tá? Então, a comunicação, nesse caso, fica bacana, não fica tão ruim quanto poderia ser se estivesse com um hub. Limite de tempo. Então, aqui ele mostra também o controle de fluxo, né? Foi o que estava falando sobre temporização. E o limite de tempo de resposta tem regras específicas, né? Demorou muito, ele começa a repetir isso. Aí, nesse caso de download, upload, vocês vão ver que a nossa largura de banda, quando você está vendo cópia de arquivos na rede, é bacana ver isso. Faltam 10 minutos, aí depois mostra assim, faltam 5, depois mostra mais 7, depois mostra 9. Depende muito de quem está usando, né? É o que a gente chama de throughput, nesse caso aí. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, nesse caso, a gente não tem como controlar esse tipo de comunicação, tá? Então, aí nós não temos como controlar esse tipo de comunicação dessa forma, né? Quem faz isso é os equipamentos como o switch. Vamos nessa. Vou passar isso aqui. Comigo acontece tudo, gente. Vamos lá. Bom, o que nós temos aqui? Entrega de mensagem, né? Quais são as opções? Isso todo mundo conhece, né? O que é uma mensagem unicast, o que é uma mensagem multicast, o que é uma mensagem broadcast. Multicast, muito comum. Uma comunicação de um host para um host, né? De um para um mesmo. Esse tipo de comunicação é chamada de unicast, tá? Esse unicast acontece muito frequentemente quando você está copiando um arquivo específico de um computador. Isso é chamado de unicast, tá certo? Um para um, tá certo? Comunicação de multicast. Multicast, uma forma bem assim, simples para a gente entender como é que isso funciona, é quando você tem na sua rede um servidor de CS, tá? E esse servidor de CS tem, dentro de 30 computadores, tem 3 ou 4 que tem o CS instalado como clientes, e essa comunicação cria basicamente uma rede virtual entre eles ali, através do multicast, né? Eles utilizam o endereço IP 203, alguma coisa, né? Que ele faz a comunicação entre eles. Então, o multicast é quando você tem uma origem e alguns destinos, tá? E não todos os destinos nesse caso, são alguns, podem ser 3, 30, 20, né? Dentro de um mundo de computadores, você vai ter computadores que irão se comunicar entre si, mas não entre todos, tá? No caso do broadcast, como a gente já sabe, o mais comum que a gente sabe é comunicação de DHCP, né? Quando existe o request, né? De endereçamento, e aí nós temos essa comunicação entre todos os equipamentos, tá? Então, um para um é quando um comunica, né? Unicast, um comunica com um. Multicast, quando você tem um computador que comunica com alguns, e não todos, tá? Porque são aplicações específicas. E broadcast, no caso do DHCP, que é uma coisa mais comum, né? Quando existe o relay, o discovery, o request, nesse caso aí seria a comunicação para todos os computadores, né? O servidor está o tempo inteiro perguntando quem quer endereço, né? Fica parecido com o Silvio Santos, né? Mas ele fica ali perguntando quem quer endereço. E aí, quando um manda uma requisição, ele já entrega ali, olha, seu cartucho é esse aqui, e aí comunica entre as duas placas, associa o endereço MAC ao endereço IP e, pum, tome agora, você tem endereço. Só para a gente entender como é que funciona esse negócio do DHCP. Mas vamos lá. Veja que a primeira parte foi só regra de comunicação, tá, gente? Só regra, não é tão complicado. Se tiver alguma pergunta, façam aí. Tudo bem? Né? Ninguém respondeu, tranquilo, beleza. Falou, foi Chagas. Vamos lá. Protocolo padrão de rede. Tem muita gente que costuma não entender direito isso aqui, mas a gente vai falar isso aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Suíte de protocolos, conjunto de protocolos, tá? São implementados por computadores e dispositivos de rede e software, né? Nesse caso aí, em hardware ou em ambos. Os protocolos são visualizados em camadas, tá? Vamos falar sobre OSI e TCP/IP.
Nesse caso aí, com cada serviço de nível superior, dependendo da funcionalidade definida pelos protocolos mostrados, né? Nós vamos ver isso no decorrer. Nesse caso aqui, switch de protocolo de comunicação. Usa um idioma comum, aguarde a sua vez, avise quando terminar. Beleza, então, usa o idioma comum, os dois falando português, né? Aguarde a sua vez, você vai ouvir para depois você falar, né? E quando terminar, ó, terminei o que tinha para falar, fim. Vamos entender isso lá na frente, que é chamado de handshake triplo. A gente vai entender isso aí direitinho depois. Vamos lá. Protocolo de rede. Nós temos aí, protocolo de rede define o formato e conjunto de regras comuns para a troca de mensagem entre dispositivos. Pô, Paulo, tem umas coisas que são grandes e complexas, mas acabam sendo simples. Na verdade, ele está falando aqui que cada um das camadas define um protocolo em comum para fazer comunicação. O mais comum que a gente utiliza, né, nesse caso aí, seria o protocolo que o ser humano tem acesso direto, que seria o protocolo da camada de aplicação, né? Então, aí nós vamos entender já isso aí. Esses protocolos, alguns deles comuns de rede são HTTP, TCP e IP, né? 3 protocolos básicos aí que a gente tem que entender como funciona, né? Nesse caso aqui, ó, aqui é o computador falando, gente, enviarei esta mensagem pela rede usando um cabeçalho IP versão 4. Observe, o computador sabe que vai enviar isso através do IP versão 4. Aí o roteador vem aqui e diz, ó, posso encaminhar esta mensagem porque entendo o cabeçalho IPv4. Quer dizer, eles falam na mesma língua, né? E aqui do outro lado tem um servidor dizendo, posso aceitar essa mensagem porque entendo IPv4. Observe que é um conjunto, né? É um conjunto, cada um deles tem que falar a mesma linguagem. Se não falar, não tem comunicação, tá? Vamos nessa. Aí nós temos a introdução a protocolos, mostrando alguns protocolos em cada camada. Aqui nós temos a pilha de protocolo TCP/IP, né? Aplicação, transporte, internet, acesso à rede. É definido dessa forma. Quais são as pilhas de protocolo? Nesse caso aqui está mostrando o protocolo HTTP, aqui mostra o TCP, IP e o Ethernet. Ethernet, nesse caso, né, a gente está falando diretamente do tipo de canal, né? Tem a parte do canal físico e tem do canal lógico, que nesse caso aí é a comunicação que a gente chama de LLC. A gente vai entender direitinho isso aí. HTTP é um protocolo comum que rege a maneira como o servidor web e cliente interagem, né? No caso do TCP, é o protocolo de transporte que gerencia a conversa individual, lembra o TCP. Ele que é o importante, nesse caso, para comunicações chegarem de forma que o computador entenda, né? Que você tenha confirmação, tá? O IP encapsula a mensagem, TCP, para trafegar pela rede. O internet permite a comunicação por um enlace de dados, sendo o portador da comunicação de cima, tá? Ele é que manda, ele se chama de mídia, né? É ele que trafega essa informação de um lado para o outro. Mas vamos nessa. Ó, aqui está falando de alguns protocolos, né? TCP/IP, ISO, AppleTalk, Novell, Netware, mas nesse caso eu só abordo TCP/IP, viu? A gente fica preocupado. Pô, vai falar de Novell? Vai falar, não vai falar de Novell. A gente vai falar de nada disso, a gente vai falar só de TCP/IP. A gente já sabe que a suíte de protocolo é um conjunto, né? De protocolos que funcionam em conjunto para fornecer serviços. O conjunto de protocolo TCP/IP é um padrão aberto, ou seja, os protocolos são totalmente disponíveis, né? E qualquer fornecedor pode implementar em seu hardware, no seu software. Imagine se não pudesse ser um negócio sério, né, gente? Então, na verdade, todos eles utilizam. Nesse caso aqui, ele mostra alguns detalhes, né, de alguns protocolos utilizados. Nesse caso aqui, ele mostra os protocolos HTTP, DNS, DHCP, FTP, que são protocolos de rede da camada de aplicação, tá? Aí, na camada de transporte, ele mostra os dois aqui que a gente utiliza bastante, TCP e UDP, né? TCP, no caso, ele tem confirmação na transmissão, e o UDP não tem confirmação alguma, né? É completamente aleatório, porque, na verdade, ele não é seguro, né? No caso, ele não usa confirmação, não é porque ele não é seguro, ele não usa confirmação para entregar dados. Nesse caso, nessa transmissão aqui, nós estamos utilizando bastante o UDP, né? Porque senão, qualquer erro na minha comunicação teria que ter uma retransmissão e a gente não terminaria essa live nunca, né? Porque o tempo inteiro tem que ter uma retransmissão da mesma mensagem
né? E como é uma coisa ao vivo, não tem como fazer isso. Aí mostra do internet, né? IP versão 6, IP versão 4, ICMP, todo mundo sabe que ICMP tem a versão 4 e versão 6, e ICMP é o protocolo que rege o pacote ping, né? O protocolo ping, o comando ping, não é isso? E no caso dessa rede, é o Ethernet. Vamos nessa. O protocolo TCP/IP foi desenvolvido pela ARPANET, nesse caso do Departamento de Defesa norte-americano que desenvolveu esse cara. Esse cara começou a ser desenvolvido nos anos 60, né? E aí nós temos ele até hoje funcionando da mesma forma, né? A mesma forma que a época. A única alteração que teve foi mudar de IPv4 para IPv6. E aí, em 2011, 8 de junho, né, foi o Dia Mundial de Site Provedores do mundo inteiro, incluindo o Google, para implantar e participar de outras empresas de teste mundial de IPv6. Mas, enfim, vamos nessa. Aí nós temos o conjunto de protocolos, né, gente? Mostra aí, você vê que aqui é a primeira vez que ele começa a falar de STCP/IP, né? Ele mostra aqui a suíte de protocolos STCP/IP. Esse S aqui, gente, de streaming, tá? A Cisco começou a utilizar isso aí, mas vocês vão ver que não tem muitas literaturas que vocês vão encontrar literaturas por aí, que vocês vão encontrar com esse STCP/IP, né? STCP/IP. Vocês não vão encontrar muito por aí. Vocês vão encontrar só coisas novas falando sobre isso. E esse S de streaming, tá bom? Então, aqui você tem na camada de aplicação. Aqui nós temos o TCP/IP, são 4 camadas. Né? Eu costumava falar do modelo OSI antes de falar do TCP/IP. A Cisco mudou isso, falava o TCP/IP e depois fez uma comparação com o OSI, né? Que o OSI, todo mundo sabe que é um protocolo que a gente usa para entender como funciona, né? Você tem o entendimento do protocolo, mas ele não é o protocolo utilizado, e sim como funciona. Então, ele mostra aqui na camada de aplicação, né, alguns protocolos, DNS, BOOTP, DHCP, SMTP, FTP, TFTP, DHTP. Isso, todos esses protocolos aí, nós temos acesso visual a ele, né? Temos interação com ele diretamente. Camada de transporte não temos, né? Só faz na linguagem de máquina, né? UDP e TCP. Internet é a mesma coisa, IP, NAT, ICMP, OSPF e IGRP. Nesse caso aqui, nós temos protocolos roteados e protocolos de roteamento. São coisas diferentes. Protocolos roteados são aquele protocolo que segue rotas. Protocolos de roteamento são protocolos que são conversados entre os roteadores, tá? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí nós temos na camada de acesso à rede, o ARP, o PPP, né, Ethernet e drivers de interface. São os protocolos de camada mais baixa aí que fazem comunicação de link a link. Protocolos de processo do protocolo, como é que é? Esse aqui, encapsulamento, né, gente? Como é que acontece esse encapsulamento? Sempre começa com os dados do usuário até a camada mais baixa. Então, o que nós temos aqui? A mensagem que você enviar, a mensagem grande, vamos imaginar que ela está aqui em cima, ela vai ser cortada em pedaços. E esses dados, né, serão encapsulados em segmentos. Esses segmentos estão aqui dentro, no protocolo TCP. Ele vai receber um endereço IP depois disso, né? E depois do endereço IP, ele vai receber o endereço MAC, que é o endereço quadro, né? É mais ou menos como aquele envelope que a gente estava falando. Depois disso, ele vai ser convertido em binário e vai ser enviado na rede, tá? Então, conversão em binário é dentro aqui ainda desse mesmo protocolo, tá, gente? Então, veja que aqui ele fecha de um lado para o outro, porque o Ethernet, você tem um cabeçalho e tem o trailer, né? O início e o fim do quadro, tá? Depois disso, ele é convertido em binário aqui e vai mudar de um lado para o outro, ou vice-versa, tá? Caminho inverso, nesse caso aí, tá? Aqui ele está falando do recebimento do outro lado, tá? Isso aqui é só a continuação de como funciona o protocolo, que é o caminho inverso. Aqui fala-se sobre alguns padrões abertos, né, e suas entidades, né, padronizadora, tem I3E, IANA, IETF, CAN, ITU, ITIA, IA. A gente fala bastante sobre isso, lê bastante sobre isso, na verdade, né, nos cursos, mas cada um regulamenta uma coisa, né, cada um regulamenta algo. Nesse caso aqui, ISOC, né, promove o desenvolvimento aberto de evolução da internet, IAB, nesse caso aí, faz padrões de borda de internet,
o ITF, né, que é a força-tarefa dos engenheiros de internet, aí você tem diversos outros caras, né, tem o ICANN, tudo isso são entidades que regulamentam algo, tá bom, gente? É só entidade de regulamentação. É bom ler um pouquinho sobre isso. Outras empresas de padrão de regulamentação, nesse caso aqui, falando diretamente de engenheiros que se dedicam à inovação tecnológica, no caso do I3E, aí você tem o EIA, tem a TIA, né, que é o pessoal que trabalha com TIA, né, trabalha com telecomunicações, e aí está falando, na verdade, esse módulo, ele é aplicado a regras, protocolos e normas, né, ele aborda isso bastante aí. Tem laboratórios aí que não é muito interessante, depois você faz aqui, para eu falar não é interessante, para vocês fazerem sim, tá? Bom, modelo de referência. Aqui ele faz, gente, uma comparação, tá? Entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, vamos lá. A gente é acostumado, até na faculdade, falar muito sobre OSI, né? Mas a gente vai entender muito bem como é isso aqui agora. Nós temos aqui na camada de aplicação, apresentação e sessão. Observe que a gente aprende isso aqui, como aqui seria os dados, representação de dados, isso aqui que inicia a comunicação, né? Na verdade, não é bem assim. A gente sabe que quem faz a comunicação, quem inicia e termina a comunicação é a camada de transporte, certo? Então, aqui nesse caso, ele mostra que a PDU de cada camada, né? Nesse caso aqui, a PDU de aplicação, apresentação e sessão são dados. Aqui, a PDU é dado. Todo mundo sabe o que é a PDU? Protocolo Data Unit, né? Seria a unidade de dados do protocolo, né? Qual é a unidade de dados daquele protocolo? Qual é a unidade de dados de aplicação? É dados. Qual é o protocolo de dados de aplicação, qual é o protocolo de dados da unidade de transporte? É segmento. Qual é o protocolo de dados da unidade de internet? É pacote. Entendeu? Só para a gente entender o que eles estão falando. Qual o protocolo de dados da unidade de acesso à rede? Aí nós temos dois. Porque observe que no modelo OSI, ele tem enlace e física. Se fosse aqui, enlace seria quadros e física seria bits. E acesso à rede são os dois, quadros e bits. Beleza? Então, nós temos a PDU quadros e a PDU bits dentro de acesso à rede. Tá? Então, as PDUs estão divididas assim. Dados, segmento, pacote, quadros e bits. E aqui a gente sabe que é dados, segmento, pacote, quadro, bit. Tá? É assim que ele é dividido. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que aí na frente vai começar a falar. E começa a mostrar aqui qual é o modelo de referência, contém os protocolos, ele mostra aqui um a um o que cada um faz. Né? Observe que contém o protocolo usado para o processo de comunicação, e a única camada que o usuário enxerga é essa, né? Nós temos aqui a apresentação que fornece os dados de representação de dados, sessão fornece serviço de camada de apresentação para organizar o diálogo e gerenciar a troca de dados. Na verdade, é como se fossem as portas, né? Entendeu? No TCP/IP, a camada de transporte, nós temos o segmento e a camada de transporte comunica com a camada de aplicação através das portas. Né? Porta 80, porta 21, entendeu? Essas portas seria mais ou menos isso que ele quer fazer analogia com a coisa, mas na verdade a gente tem que se focar realmente no TCP/IP. OSI é só uma forma de entender como funciona a pilha de protocolo, certo? Transporte define serviços de segmentar, transferir e reagrupar dados. Né? Rede fornece serviços de troca de fragmentos individuais de dispositivos sinais, né? Identificados. Enlace fornece método de troca de quadro, né? Entre dispositivos. E a física descreve os meios mecânicos, elétricos, funcionais de procedimentos que transmite através de bits e comunicações física ou de luz ou de sons, né? Nesse caso, quando a gente fala de rede sem fio. Então, aqui, nesse caso, olha a diferença, como é bem reduzido aqui, né? TCP/IP ele mostra, representa dados do usuário, permite comunicação entre vários dispositivos diferentes em redes distintas, que é a camada de transporte. Internet determina o melhor caminho pela rede, no caso, endereço IP, o IP faz isso. E acesso à rede controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede. Ou seja, controla os dispositivos de hardware. Aqui está falando do quadro. E o meio físico que forma a rede. Aqui está falando do bit. Beleza?
Quando a gente fala assim, controlador de dispositivo de hardware, seria o endereço MAC, tá? Para ficar, só para ter entendimento disso aí. Aí ele mostra a comparação entre os dois, já viu, né? Dados, segmento, pacote, quadros e bits. É isso aí que ele mostra. Ocorre dessa forma aí. Tá? Aqui tem outra atividade. E a transferência. Ó, gente, que eu estava falando com vocês de multiplexação. Observe que tem duas pessoas copiando ou enviando informações para o mesmo servidor. Observe que quando chegar aqui, ó, o switch organiza isso e o próprio placa de rede vai organizar isso, né? Como é que ele vai comunicar com os dois sem perder tempo? O janelamento de cada comunicação reduz um pouco e ele continua a copiar as informações. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim vai. Isso é chamado de multiplexação, tá? Multiplexação de dados. Ok? Olha aqui, ó. Cada parte deve ser rotulada. Se uma parte da mensagem falhar ao chegar ao destino, somente as partes perdidas precisarão ser retransmitidas. Se fosse no caso da rede anterior, que não tinha endereço MAC e as placas se comunicassem tão bem com a tabela CAN, não teria esse tipo de comunicação. Ia perder tudo e ter que comunicar tudo de novo. Né? Então, nesse caso, o bacana é isso aí. Aí a parte do PDU, né, que eu jantei com vocês lá, cada camada nesse caso da pilha de protocolos, ela tem uma PDU, né? Então, cada um tem ela. Ó. Dados é da aplicação, segmento é do transporte, pacote é da camada de rede ou internet, quadro é de enlace de dados, bits da física, né? Mas, nesse caso, a gente sabe que ele está na camada que é chamada de acesso à rede, beleza? Não esqueçam disso. Acesso à rede tem duas PDUs, quadro e bit. E ele mostra novamente o exemplo de encapsulamento. Né? O desencapsulamento é o processo contrário, né? Saiu daqui, quando chega aqui, ele faz o contrário. Ele vai começar bit, aí vai quadro, pacote, segmento, dados. Né? É assim que funciona. Endereço IP de origem, endereço IP de destino. Lembrem-se, toda vez que enviar uma informação pela rede, o endereço IP é imutável. Imutável, ok? Agora, o endereço MAC ele pode mudar, tá? O endereço MAC muda. Vamos dar um exemplo, acho que tem um exemplo bacana aqui na frente, tá? Vamos ver se tem esse exemplo. Endereço de enlace de dados, já sabe que endereço... Ele está mostrando um exemplo aqui, tá, gente? De endereço de enlace de dados. Aqui, NIC, destino, NIC de origem, né? Mostra aqui a camada, um L3 e um L3, L2 e L3, né? Observe, IP, ele mostra o pacote IP L3, nesse caso aqui, são os endereços IP das máquinas. 192.168 a 172. Esses endereços aqui são imutáveis, ó. Tá? 192.168.110, tá aqui. 172.16.199, tá aqui. Redes separadas, tá certo? Só que tem uma diferença aqui. O endereço MAC, de origem de destino, ele vai mudar, tá? E aqui ele não mostra direitinho não, mas acho que eu tenho aqui ele vai mostrar. Beleza. Olha, isso aqui é bacana de entender. Só para a gente entender direitinho como é que isso funciona. Numa rede local, o endereço MAC, dentro de sua rede, funciona muito bem. Tudo tranquilo, tá? Mas quando você vai usar uma rede externa, o pacote tem uma regra, né? O pacote IP tem uma regra, que tem que endereço MAC de origem e endereço MAC de destino, ok? O endereço MAC de origem é o de sua máquina, tá certíssimo. E o de destino, quando você vai mandar para uma máquina fora de sua rede, qual é? Ele vai botar o endereço MAC do seu gateway. Beleza? O endereço MAC do seu gateway, porque ele é a única porta que tem para sair para outra rede. Então, o endereço MAC da máquina de destino, ele não tem. Ele vai ter o endereço MAC da porta de saída. O endereço IP da máquina de destino, ele tem. O endereço IP tem. O endereço MAC não. Então, o que ele faz? O protocolo IP, ele vai colocar o endereço IP da máquina de destino e vai pegar o endereço MAC do seu gateway e vai colocar lá. Para quando ele sair na rede, o seu switch encaminhar direto para a porta de saída. Beleza? Já numa rede local, não. O endereço MAC, ele vai comunicar máquina a máquina. Quando é para outra rede, ele vai encaminhar para aquele outro lado. Beleza aí, gente? Tudo bem? Vamos lá. Aí, dispositivo de rede remota. Ele dá um exemplo aqui, tá?
Destino 11, tá vendo? Origem AAA. Beleza. Destino 11. Quem é que tem um aqui? Esse roteador, ó, tá? Quem é essa máquina aqui? Então, quando ele chegar aqui, que esse switch vê, pô, qual é o endereço que esse cara tá mandando? Ela tá mandando para 11 esse cara. Esse cara vem aqui, veio o endereço IP. Beleza, vim endereço IP de origem. Qual é o endereço IP de destino, né? Ele lê, é 172, eu tenho essa rota aqui para esse roteador aqui, manda desse para esse, chega nesse aqui. Aí quando chega nesse, esse roteador diz, eu tenho uma rede aqui que tem esse endereço IP que ele quer alcançar. O que ele vai fazer? Ele, peraí, vou botar o endereço MAC da minha porta de saída aqui e vou encaminhar para a rede. Quando chega aqui, ele manda para a máquina. Beleza? O destino, o endereço IP 172.16.199, não vai mudar. Observe está aqui, ó. Não vai mudar. Mas o endereço MAC, ó, mudou. Ó, o endereço MAC mudou. Aqui, o endereço MAC dele, ó, era 1, tá vendo? Mudou. O endereço IP não muda. Beleza, gente? Só para entender como é o resumo do capítulo, na verdade, a final aí é só para fazer atividades, tá? E aí, tchau e benção. Tudo bem, gente? Foi muito ruim aí? Show de Foi bola. apressado? Show de bola, show de bola. Foi bom. Um overview muito bom, velho, do capítulo, viu, Paulo? Legal. Eu não tô te ouvindo, Wagner. Tá muito baixinho. Paulo, É que dá um overview muito bom, né? Do capítulo. Rapaz, cara. Esses slides, ele pega o ponto-chave, pô. Pega o ponto-chave pra você entender. Massa. Beleza? Lídio, pode Diga, falar, Lídio. Lídio. porque eu cheguei, teve demanda lá na sede, aí acabei chegando aqui, já eram 7h30, eu acho que eu entrei na 7h20. Eu tô gravando, viu, Lídio? Tô gravando. Mas vai ficar onde o link do vídeo, Paulo? Eu vou mandar para vocês que esse link ele fica no drive do meu Senai. Aí eu vou baixar ele e vou compartilhar no meu drive, pessoal. Pronto, aí você manda no e-mail, não é isso? Manda no e-mail, manda até no zap eu mando, não se preocupe não. Pronto, beleza, fica agradecido aí. Beleza, meu filho. E aí, pessoal, alguma pergunta? Vamos lá. Sei que a maioria está assistindo noticiário aí, fazendo de conta que tá assistindo aula. Eu tô ligado em vocês, viu? Olha lá que o jacaré que tá com a boca aberta esses dias aí, viu, bicho? Porra, ficou todo mundo calado, bicho. A galera ficou calada aí, ó. Tomou essa mijada aí. Tudo bem, Alguém com gente? dúvida Tudo aí, tranquilo? galera? Tá quieto aí. O Thiago deve estar dormindo, pô. Vai acordar cedo amanhã para o DDZ, ele tá dormindo já. A gente tá tranquilo aí. Lídio tá aí, a galera tá dormindo mesmo, rapaz. Wagner, beleza? A galera. Olha, ele acordou. Gente, não vai atrapalhar você mais não, tá certo? Lembre-se que a avaliação 3 é até domingo. Olha, gente, o horário tá lá certinho, pô. O horário é do fuso horário brasileiro, pô. Não duvidem, não, tá lá. Eu deixei da forma que deve ser. Veja se o fuso horário de vocês não tá errado, viu? E ele tem que ficar até o horário que a gente combinou, pô. Tá? 23h59. Eu fiquei meio perdido também, porque acho que foi no domingo. Terça-feira passada eu fiz o introdutório, depois fui fazer o segundo, no domingo já estava pedindo para falar com o instrutor, né? Aí quando foi na segunda, o Antídio levantou aquela questão que ele tentou na madrugada do domingo. Mas eu tentei mais cedo, tentei às 10h20, eu acho. É estranho demais. Mas eu fiz de manhã, não tive problema, velho. Eu fui fazendo antes de ontem. Foi ontem. Do 2. Beleza, mas aí qualquer coisa você falar aí, a gente dá um jeito, reabilita aí, não tem nada não, tá? Mas vamos ver se a gente consegue fazer até a data. Tá bom, pessoal? Tudo em paz? Em paz, brigadão aí. Beleza, Paulo, valeu mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Vamos deixar agora a quinta, né? Isso. Ok? Qualquer coisa, entre em contato. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite para vocês aí. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.